Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Vamos falar hoje sobre tudo o que aconteceu na Sul-Americana e também na Libertadores nos jogos desta semana, envolvendo então a segunda rodada desses torneios. Grupo A da Sul-Americana, Independiente 2, Boston River 1. O Independiente tinha perdido o primeiro jogo, se recupera aí com a vitória sobre o Boston River do Uruguai. O Guarani venceu o Nacional de Potosí por 2-0. O Nacional, que havia vencido o Independiente, agora perdeu para o Guarani. A classificação, então, nesse grupo A, tem Guarani em primeiro com 4 pontos, o Guarani, que é do Paraguai, o Nacional de Potosí com 3 pontos, o Independiente também com 3 pontos e o Boston River com apenas 1 ponto. Seguimos para o grupo B. No grupo B, Defensa e Justiça 0, Vitória também 0, todos os jogos por enquanto empatados, veja aí. Só que no segundo jogo desta segunda rodada deste grupo, Universidade do Quito venceu o Cerro Largo por 2-1 e, portanto, assume a liderança do grupo B com 4 pontos. O Vitória está ali em segundo com 2, juntamente com Defensa e Justiça, também com 2 pontos, Cerro Largo em quarto com 1 ponto ganho. Seguimos no grupo C da Sul-Americana, o grupo do Corinthians, o Corinthians que empatou lá na Colômbia 1-1 contra o América de Cali, e o Huracan venceu mais uma, hein? Depois de vencer o Corinthians em São Paulo, o Huracan venceu o Racing do Uruguai por 5-0, uma goleada. E aí, olha só a classificação no grupo, Huracan líder com 6 pontos, América de Cali em segundo com 4, Corinthians em terceiro com 1 ponto e o Racing em quarto sem ponto nenhum. Lembrando que o primeiro colocado de cada grupo se classifica e o segundo colocado joga um mata-mata contra os terceiros colocados dos grupos lá da Libertadores, tá? E aí, quem vencer esse mata-mata continua então disputando a Sul-Americana. Então é muito importante ser primeiro do grupo. O Corinthians está aí 5 pontos atrás do Huracan, que já começa a disparar. O próximo jogo do Corinthians é em casa contra a equipe do Racing do Uruguai e depois o Corinthians joga de novo em casa contra o América de Cali. Muito bem, agora o grupo D, o grupo do Grêmio. O Grêmio que venceu mais uma, venceu a equipe do Atlético Grau por 2-0 e se deu muito bem o Grêmio. No outro jogo do grupo, o Godoy Cruz também venceu pela segunda vez, venceu o Sportivo Luquenho por 2-0. Então a situação neste grupo D tem Godoy Cruz e Grêmio, líderes com 6 pontos, o Godoy Cruz com 1 gol a mais de saldo, ok? E as duas equipes se enfrentam na próxima rodada na casa do Godoy Cruz. O Grêmio tem uma série de jogos difíceis aí, vai jogar depois também contra o Atlético Grau fora de casa, mas já com 2 vitórias muito bem na competição. Agora o grupo E, o grupo do Cruzeiro, que não vai nada bem. O Palestino venceu a União de Santa Fé por 2-0 e o Cruzeiro perdeu em casa para o Muxuque Runa, o time lá do Equador. E a situação então neste grupo E ficou assim, ó: Muxuque Runa em primeiro com 6 pontos, Palestino em segundo com 3, ao lado do União de Santa Fé também com 3, e o Cruzeiro lá na última colocação ainda não marcou pontos, 0 pontos para o Cruzeiro, situação difícil. O time joga fora de casa na próxima rodada contra o Palestino e depois joga fora de casa de novo contra o Muxuque Runa. Muito bem, chegamos ao grupo F, o grupo do Fluminense. Olha, a União Espanhola perdeu em casa para o Once Caldas por 2-0 e o Fluminense meteu um 5-0 para cima do San José. O Fluminense é líder desse grupo F, 6 pontos ganhos. Em segundo lugar, o Once Caldas com 3, depois União Espanhola com 1 e San José também com 1 ponto. O próximo jogo do Fluminense é fora de casa, lá no Chile contra o União Espanhola, e depois o time joga fora de casa de novo contra o San José. Muito bem, chegamos ao grupo G, agora o grupo do Vasco. O Vasco que venceu o Puerto Cabello
por 1-0 e o Lanús venceu o Melgar por 3-0 nesse grupo. A situação então tem Lanús e Vasco nas primeiras colocações com 4 pontos, depois o Puerto Cabello e o Melgar com 1 ponto ganho. O Vasco então joga na terceira rodada em casa contra o Lanús, valendo aí a primeira colocação deste grupo G. Agora o grupo H, o último grupo da Sul-Americana, o grupo do Galo, do Atlético Mineiro. E aí, ó, o Caracas empatou com o Cienciano em 2-2 e o Atlético venceu muito bem o Deportes Iquique do Chile por 4-0. A situação então ficou com o Atlético Mineiro em primeiro com 4 pontos, ao lado do Caracas também com 4 pontos. O Cienciano é o terceiro com 2 e o Deportes Iquique na última colocação, sem pontos nenhum. Esses então os grupos da Sul-Americana. 43 gols foram marcados nessa segunda rodada, né? Um gol a menos do que na primeira rodada. No total, 87 gols em 32 jogos, média aí de 2,72 gols por jogo. Aqui a gente tem o Huracan, melhor ataque do campeonato até agora com 7 gols. O Fluminense vem como segundo melhor ataque com 6 gols. Depois Guarani, Lanús e Mushuc Runa com 5 gols marcados. Já o Atlético Grau e o Defensa e Justiça ainda não marcaram gols. São os piores ataques, por enquanto, desta Sul-Americana 2025. Aqui a gente tem as melhores defesas, os times que ainda não tomaram gol: Atlético Mineiro, Defensa e Justiça, Fluminense e Godoy Cruz. Já os times mais vazados é o Racing, né? O Racing já levou 8 gols aí nas 2 primeiras rodadas do campeonato. Depois San José, Melgar e Iquique com 6 gols tomados e o Boston River com 5 gols. Esses os times mais vazados até agora. Aqui a gente tem a classificação geral da Sul-Americana com 2 rodadas. O Huracan está em primeiro com 6 pontos e 6 gols de saldo e 7 gols marcados. Logo depois vem o Fluminense, aí a gente tem os brasileiros, o Grêmio na 4ª colocação, o Atlético Mineiro em 6º, né? Aí o Vasco aparece lá na 11ª colocação, o Vitória em 19º, depois o Corinthians em 22º e o Cruzeiro é o pior brasileiro nessa Sul-Americana, é o 28º com 0 pontos até o momento. Aqui a artilharia do campeonato: Brian Carrasco do Palestino com 3 gols, Ender Penha do Caracas também com 3 gols, o Herman Cano do Fluminense e o Pablo Verrete do Vasco, todo mundo aí com 3 gols, são os artilheiros desta Sul-Americana 2025. Agora vamos para a Libertadores. Libertadores 2025 também na sua segunda rodada. Chegamos no grupo A, o grupo do Botafogo. O Botafogo que se recuperou e venceu o Carabobo por 2-0. Depois, no outro jogo do grupo, o Universidad venceu o Estudiantes por 2-1. A situação nesse grupo, ó, tem o Universidad do Chile com 6 pontos em primeiro lugar. Depois o Estudiantes com 3 e o Botafogo também com 3 pontos. Universidad do Equador, né? O Carabobo não marcou pontos até o momento. Na próxima rodada, o Botafogo joga fora de casa contra o Estudiantes, valendo aí a segunda colocação, né? Tentando chegar ali na primeira colocação. E depois o Botafogo tem mais um jogo fora de casa contra o Carabobo, ok? Aqui é o grupo B. O grupo B tem River Plate empatando com o Barcelona em 0-0 e o Independiente Del Valle vencendo o Universitário por 1-0, segunda derrota aí do Universitário. A situação no grupo tem Barcelona e River Plate com 4 pontos, Independiente Del Valle com 3 e o Universitário com 0 pontos. Aqui o grupo C, o grupo do Flamengo, o Flamengo que perdeu em casa, perdeu no Maracanã para o Central Córdoba por 2-1, resultado histórico para a equipe do Central Córdoba, né? Disputando pela primeira vez aí a Libertadores, e a LDU venceu o Deportivo Táchira por 2-0. A situação no grupo então ficou assim, ó:
LDU com 4, Central Córdoba também com 4, Flamengo com 3 e o Deportivo Táchira com 0 pontos. Lembrando que na Libertadores os 2 primeiros colocados de cada grupo se classificam para as oitavas de final e o terceiro colocado joga então um playoff, um mata-mata com os segundos colocados dos grupos lá da Sul-Americana, né? O terceiro colocado vai lá para a Sul-Americana. Bom, o próximo jogo do Flamengo é fora de casa contra a LDU. Difícil a parada para o Flamengo, que depois joga fora de casa de novo contra o Central Córdoba. Grupo D, agora o grupo do São Paulo. O Libertad venceu o Tajeres por 2-0, assumindo a liderança desse grupo, e o São Paulo empatou no Morumbi com o Alianza Lima em 2-2. O time estava vencendo por 2-0 e acabou cedendo o empate. A situação nesse grupo tem o Libertad em primeiro com 6, São Paulo em segundo com 4, Alianza em terceiro com 1 e o Tajeres na última colocação, 100 pontos conquistados. O São Paulo joga fora de casa a próxima rodada contra o Libertad, jogo aí valendo a primeira colocação do grupo, e depois joga fora de casa de novo contra o Alianza. Seguimos então agora no grupo E, o grupo lá do Fortaleza. Nós tivemos o Racing, surpreendentemente, perdendo para o Atlético Bucaramanga por 2-1, e na outra partida desse grupo, Colo-Colo e Fortaleza, lamentavelmente a partida foi interrompida no segundo tempo. O jogo estava 0-0, a torcida do Colo-Colo invadiu o gramado, infelizmente 2 torcedores morreram do lado de fora do estádio. A partida foi então suspensa e a gente não sabe se vai ter uma retomada dessa partida, o que vai ser feito. Por enquanto fica aí sem pontuação, né? Sem definição esse jogo da segunda rodada do grupo E. Então a classificação tem o Atlético de Bucaramanga com 4 pontos, o Racing em segundo com 3, o Colo-Colo em terceiro com 1 e o Fortaleza na última colocação 100 pontos ganhos, porém Colo-Colo e Fortaleza aparecem aí com um jogo a menos, tá bom? Bom, a próxima rodada o Fortaleza joga fora de casa de novo contra o Atlético Bucaramanga e depois joga em casa contra o Colo-Colo. Agora o grupo F, o grupo de Bahia e Internacional, as duas equipes empataram na primeira rodada e agora venceram. O Bahia venceu fora de casa o Nacional, em grande vitória do Bahia, vencendo o Nacional do Uruguai por 1-0, e o Inter meteu um 3-0 para cima do Atlético Nacional da Colômbia. Duas equipes brasileiras neste grupo e as duas venceram. A situação então, Internacional e Bahia são os líderes deste grupo com 4 pontos, Atlético Nacional em terceiro com 3 e o Nacional na última colocação 100 pontos ganhos. O Inter encara o Nacional lá no Beira-Rio na próxima rodada e o Bahia também joga em casa contra o Atlético Nacional. Agora o grupo G, o grupo do Palmeiras, o Palmeiras que venceu mais uma, venceu o Cerro Porteño por 1-0 e o Bolívar venceu o Sporting Cristal por 3-0 nesta segunda rodada desse grupo G. A classificação, Palmeiras em primeiro com 6 pontos, Bolívar em segundo com 3, ao lado do Cerro Porteño também com 3 pontos e o Sporting Cristal na última colocação, 100 pontos ganhos. O Palmeiras agora joga fora de casa contra o Bolívar e depois fora de casa de novo contra o Cerro Porteño. Chegamos no último grupo, no grupo H. Esse grupo não tem brasileiros. O Peñarol venceu o San Antonio Bulu Bulu por 2-0. O Peñarol tinha perdido na primeira rodada e o Olímpia perdeu em casa para o Vélez Sarsfield por 4-0. Vélez Sarsfield aí chegando a 100% de aproveitamento. Primeiro colocado com 6 pontos, depois vem Peñarol e San Antonio Bulu Bulu com 3 pontos e o Olímpia na última colocação, 100 pontos ganhos até agora. Muito bem, esses os jogos aí da segunda rodada da Libertadores 2025, essa segunda rodada que teve 34 gols em 15 jogos, uma média aí de 2,27 gols por jogo, no total 75 gols em 31 jogos, média de 2,42 gols por partida.
Aqui o Vélez é o melhor ataque do campeonato com 6 gols, depois o Atlético Bucaramanga e o Bolívar tem 5 gols. Já as equipes que ainda não marcaram, né, o Carabobo, o Deportivo Táchira, Fortaleza, Nacional, Tajeres e Universitário. O melhor ataque, as equipes que têm as melhores defesas, né, no campeonato, as equipes que ainda não tomaram gols, Barcelona do Equador, LDU, Libertad e River Plate. Já o Olímpia é a pior defesa com 7 gols tomados aí em 2 rodadas, seguido do Sporting Cristal do Peru com 6 gols, essas as piores defesas da competição. Aqui a gente tem a artilharia, Hernan Barcos, ele mesmo do Alianza com 4 gols, Kevin Quevedo também do Alianza com 4 gols e o Ramiro Vaca do Bolívar também com 4 gols. Lembrando que aqui a gente está contando também a fase preliminar da Libertadores, tá bom? Aqui a gente tem a classificação geral, o Vélez é o melhor time com 6 pontos e 5 gols de saldo. A gente vê ali o Palmeiras, o melhor brasileiro, né, na 3ª colocação geral, depois o Internacional em 5º, depois o São Paulo em 8º, logo depois o Bahia em 9º, aí a gente tem o Botafogo na 18ª colocação, o Flamengo é o 20º até agora, depois Fortaleza e acaba por aí os times brasileiros aí nesta classificação geral da Libertadores, que tem o Vélez na 1ª colocação e o Olímpia, né, do Paraguai na última colocação sem nenhum ponto ganho e com menos 5 de saldo. Muito bem, amigo torcedor, esse é um resumo da 2ª rodada da Sul-Americana e da Libertadores. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe também o seu comentário e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.